Exercício 5. Então consideremos o campo de vetores f de xy igual a de xy e b de xyj, com a e b funções de classe C1, cuja derivada de b em relação a x é igual à derivada de a em relação a y na região S, essa região aqui que é entre essas duas curvas. Prove que a integral sobre a curva γ1, a integral de linha sobre a curva γ1 é igual à integral de linha sobre a curva γ2, onde γ1 e γ2 são percorridos no sentido anti-horário. Aqui, pessoal, no desenho a gente inverteu a orientação, por quê? Para poder aplicar aqui o teorema de Green, a gente precisa que as curvas elas percorram no sentido positivo, ou seja, o conjunto tem que estar à esquerda, né? E se eu percorrer aqui no sentido anti-horário, o conjunto vai estar à direita e não à esquerda. Então eu tenho que percorrer o contrário do percurso dela. Por isso, então, que a integral, eu vou considerar então a curva γ como a união dessas duas curvas, né? Então, curva γ é γ1 unido com γ2. Só que o γ1 no sentido contrário ao sentido definido. Então, a integral de linha sobre a curva γ do campo f dr, ele é a integral sobre a curva γ2 de f dr menos a integral sobre a curva γ1, né? Porque a γ1 precisa ir no sinal contrário, de f dr, né? Por outro lado, essa integral aqui, pelo teorema de Green, isso é a integral sobre S, né, a região S, de quem? Da derivada, que o campo f é AB. Então, a derivada de B em relação a y, a x, né, menos a derivada de A em relação a y, dx, dy. Mas o que acontece? Por hipótese, em S, a derivada de B em relação a x é igual à derivada de A em relação a x. Então, isso é zero. Então, consequentemente, essa integral é zero. Mas se essa integral é zero, significa que essa subtração é zero. E, portanto, a gente vai ter que a integral fechada, né, sobre a curva γ2 do campo f dr é igual à integral fechada de γ1 de f dr.